Correção do exercício referente ao tema número 24, locução verbal, que está na página 54 e 55. Página 55. Complete as frases com os verbos principais e circundos auxiliares. Nós temos... Por que viajado? Porque viajar não participa, então fica viajado, tá? Nós temos viajado muito ultimamente. Aqui é o verbo auxiliar. Está... Eu vou colocar chegar, mas só que no gerúndio. Então, ficou chegando a hora do recreio. Aqui é o auxiliar, tá? Rafael foi escalado. Por que escalado? Porque escalar é no particípio. Então, fica aqui, nesse caso. Vou espantar as moscas. Então, espantar no infinitivo vai ficar espantar mesmo, tá? Auxiliar, tá? Nós estamos... Aqui vai ser molhar, mas no gerúndio ficou molhando. Nós estamos molhando as plantas. Então, aqui o auxiliar circulado. Aqui eu tenho uma quadrinha. Letra B, leia. Por que quadrinha? Porque é uma estrofezinha, um poemazinho de 4 versos. Por isso que é quadrinha, tá? E diz o seguinte: retire da quadrinha as locuções verbais e escreva no quadro abaixo. Primeiro verso, eu tenho aqui a locução verbal bem aqui, ó. 2 verbinhos juntos, eu digo que é uma locução verbal, então eu coloquei aqui. Aqui está a segunda locução verbal, coloquei aqui. E a próxima tá bem aqui, ó. Tem corrido, coloquei aqui. E aqui, irá vencer, coloquei aqui, tá? Então, os verbos auxiliares estão aqui, que são estava, tem e irá. E o verbo principal é aqui, elogiado, treinado, corrido e vencer. Lembre que o verbo principal, sempre você vai encontrar ele ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Olha só aqui, particípio, gerúndio, particípio e infinitivo, não é? Já o verbo auxiliar, não, ele vai estar sempre conjugado. É o verbo auxiliar que vai indicar o tempo verbal da locução. Por exemplo, aqui, essa locução verbal, qual será o tempo verbal? Então, aqui o verbo auxiliar que me diz, essa locução está no futuro, tá? Tem corrido. Ó, o verbo auxiliar que me diz aqui qual é o tempo presente, tá? Então, sempre o verbo auxiliar, ele é que vai dizer número, pessoa, tempo e o modo. Próxima, continuando, né? Continuando o exercício. Letra C também eu tenho aí uma quadrinha, tá? E pede para retirar da quadrinha um verbo regular, tá? Eu tirei cala, mas tem entrar também pode ser. Eu tirei cala porque cala é regular. A gente fala que verbo regular são aqueles verbos que não mudam o radical. Por exemplo, eu vou conjugar cala, eu calo, tu calas, ele cala, nós calamos, vós calais, eles calam. Quer dizer que não muda o radical, continua o mesmo, então é regular. O verbo no infinitivo, tirei entrar, só tem esse verbo. Se você colocar outro, está errado, tá? Verbo defectivo. O que é verbo defectivo? Por que não coloquei nada aí? Porque, na verdade, o verbo defectivo são aqueles verbos que designam fenômenos da natureza e vozes de animais. Tem algum verbo aí? Eu poderia colocar latindo, mas aqui ele está no gerúndio. Por isso eu deixei aqui, mas aqui é só para você saber o que é um verbo defectivo, tá? Eu poderia colocar latindo, porque vem de latir, né? Você não vai dizer eu lato, tu lates, ele late. Não, tá? E os verbos defectivos são mais usados para vozes de animais ou fenômenos da natureza. Então, aí, neste caso aqui, a gente não vai usar, tá? O verbo defectivo. Verbo no gerúndio, latindo. E uma locução verbal, está latindo, tá? O verbo destacado na quadrinha, qual é o verbo? Está. Ele é verbo auxiliar e não é verbo, ou ele não é verbo auxiliar. É claro que ele é o verbo auxiliar, tá aqui, não é? Então,
Eu vou marcar essa aqui, tá? Letra D. Reescreva as locuções verbais das frases abaixo, substituindo-as por um verbo simples. Ah, agora vamos ver o que é um verbo simples. Ela pode forçar o que você não quer. Então, a locução verbal está aqui, ó. 2 verbos. Aqui, esses 2 verbos, eles transmitem uma ideia só. É 2 verbos para transmitir uma mensagem só, não é? Então, vamos ver aqui. Como eu posso colocar? Ela força o que você não quer. Ó, vai dar a mesma mensagem, não é? O pode aqui não é presente, então ela força o que você não quer. A vírgula pode mudar uma opinião. Olha aqui, locução verbal. Pode mudar. Então, eu posso colocar a vírgula, muda uma opinião. Vai transmitir também a mesma ideia. A vírgula pode criar heróis. Olha a locução verbal aqui. Então, eu vou transformar o que? Só para um verbo. A vírgula cria heróis. Aí você diz assim, mas tia, eu não poderia também colocar no futuro? Pode colocar. Mas eu olho aqui o verbo auxiliar, o tempo que ele está no presente, então eu vou transformar no presente. A vírgula pode criar heróis, então a vírgula cria heróis. Alguma dúvida é só ir na apostila.